Bom dia, amigos. O som tá bom pra vocês aí? Tá dando pra ouvir? Preciso colocar microfone. O som tá legal? Obrigada. Vamos aguardar mais um pouquinho, mais um minutinho só. E a gente já vai dar início. Bom dia, Adriana. Bom dia, Adriana. Eita. 9 horas, então, né? Vamos começar. Vamos fechar os nossos olhos. Nos conectar com a espiritualidade maior. 9 horas, então, né? Ai, Jesus. Aí, consertei. Vamos nos conectar, então, com a espiritualidade, com o nosso anjo guardião, com toda a equipe espiritual da Casa de Maria Frank, que mesmo não estando presente fisicamente na instituição, constantemente estão nos amparando, nos auxiliando. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, companheiro de todas as horas. Aqui estamos reunidos, Senhor, em seu nome, para mais uma reflexão nesta manhã de domingo, no intuito, Senhor, de buscar conhecimento, de transformar esse conhecimento na prática diária de nossas vidas. Rogamos a vós que fique conosco, que nos ampare, que nos intua e que nos auxilie sempre. E que assim possa ser, que assim seja. Hoje, nós vamos conversar sobre o versículo 32 do capítulo 8 do evangelista João. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. O capítulo 8 de João, ele se inicia com a passagem, né, da mulher adúltera, do apedrejamento, que todos nós conhecemos, né? Então eu gostaria que vocês guardassem que o início do capítulo é com essa passagem do apedrejamento da mulher adúltera, porque nós vamos precisar dessa informação lá na frente. Depois, logo em seguida, né, vem uma conversa de Jesus, né, o testemunho de Jesus, onde ele diz que ele é a luz do mundo, né, e que ele não julgava ninguém, mas se ele o fizesse, o seu julgamento seria verdadeiro, porque ele não estaria só, né, ele estaria junto do seu Pai.
porque naquela época a lei determinava que um homem sozinho não poderia julgar ninguém. Teria que ter, né, ser mais de um. Então ele dizia que o julgamento dele, se ele julgasse, seria verdadeiro porque ele não estava sozinho, ele estava junto do seu pai. Só que nesses diálogos, a maioria das pessoas não sabiam. Eles não sabiam quem era esse pai, né, que Jesus se referia. Até que em um dado momento da conversa, o Cristo disse que ele era o Filho do Homem. Tá, mas o que significa esse ser filho do homem? O filho do homem era uma expressão, né, utilizada com base em uma tradição profética, apocalíptica. Nessa expressão, o significado dela o filho do homem era o Messias, né, que viria, que era o prometido do povo hebreu e que tinha como objetivo transformar a humanidade, transformar o homem, né, para que ele, né, fosse mais fraterno, para que ele fosse mais bondoso, para que ele fosse mais amoroso, que adoraria um Deus único e que observaria todas as leis de Deus, que seria um homem, né, à imagem e semelhança de Deus. Esse é o significado da expressão filho do homem, né? Esse Messias que viria com todos esses atributos, né, para salvar a humanidade, tornando a humanidade mais fraterna, mais amorosa e etc. Quando ele disse isso, muitos que ali estavam creram nele. Nós fizemos essa caminhada até agora para a gente entender o início, né, do que nós vamos discorrer agora. Então começa a parte que a gente vai analisar agora, dizendo assim, a gente está com a tradução de Haroldo, né, do Evangelho de João, pela tradução de Haroldo Dutra diz: dizia Jesus então aos judeus que criam nele, né? Que criam a partir do momento que ele disse que era filho do homem, que eles conseguiram compreender que era o Messias, né? O enviado de Deus para transformar a humanidade. E quem eram esses judeus que criam no Cristo, que conseguiram acreditar no Cristo? Eram aqueles que já se encontravam em um processo de desconstrução daquela doutrina absoluta de Moisés, né? Aquela doutrina despótica, né? Que impunha força, daquele Deus vingativo, daquele Deus ciumento, daquele Deus implacável, que ordenava o extermínio, né? E lavava a terra com sangue humano. Eram aqueles que já se encontravam mais abertos, mais sensíveis, né? Com os sentimentos mais refinados, com a moralidade um pouco mais adiantada do que os demais, em condições, né, de acreditar, né, na profecia do Messias que estava se cumprindo ali na presença daquele indivíduo, né, na presença do Cristo. Então, né, começa assim: dizia Jesus então aos que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. A gente vê que o início, né, começa com uma condição: se vós permanecerdes no sentido de continuar, né, de persistir, de obedecer, de prosseguir na minha palavra. Qual era a palavra? Nos ensinamentos, né? Nos ensinamentos da Boa Nova, nos ensinamentos do Evangelho, né? Naquilo que ele veio exemplificar para todos nós. Sois verdadeiramente os meus discípulos, serão os meus aprendizes, né? Serão os que receberão a minha disciplina e farão assim como eu, né, estou ensinando e exemplificando. Então, não bastava crer. Eu creio, né, que você é de fato o filho do homem. Não bastava crer.
né? Deveria o quê? Permanecer, acreditar mesmo com todas as forças da sua existência. Então, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu vou ler mais um pouco os versículos seguintes, só para a gente, né, não deixar solto. E responderam-lhes: somos descendentes de Abraão, e nunca nos tornamos escravos de ninguém. Como dizes tu que sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: amém, amém vos digo, que todo aquele que pratica o pecado é servo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho permanece para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Sei que sois descendentes de Abraão, mas buscais me matar, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo das coisas que vi do Pai, mas vós, no entanto, fazeis as coisas que ouvistes do vosso pai. Em resposta, lhe disseram: o nosso pai é Abraão. Jesus lhe disse: se fosseis filhos de Abraão, vós estarias realizando as obras de Abraão. Mas agora buscais me matar, um homem que vos tem falado a verdade, que ouviu de Deus. Abraão não fez isso. Vós realizais as obras do vosso pai. Disseram-lhe: nós não somos gerados de infidelidade. Temos um pai, que é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, amaríeis a mim, pois eu saí de Deus e conduzo a ele, já que não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Por qual razão não entendeis a minha fala? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não existe verdade nele. Quando ele fala mentira, ele fala de si mesmo, porque é mentiroso e pai dela, da mentira. Eu, porém, digo a verdade, e não credes em mim. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por qual razão vós não credes em mim? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, vós não me ouvis, porque não sois de Deus. Em resposta, disseram-lhe os judeus: não dizemos com razão que é samaritano e tem demônio? Respondeu Jesus: eu não tenho demônio, mas honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Amém, amém vos digo: se observar a minha palavra, nunca mais, por todo o tempo, verás a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora sabemos que tem demônio. Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes: se alguém observar a minha palavra, nunca mais, por todo sempre, provará a morte? Porventura és maior do que nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem pretende ser? Quer dizer, eles não tinham condições nenhuma de estar entendendo o que o Cristo estava falando, né? Respondeu Jesus: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, que vós dizeis ser vosso Deus, mas não o conheceis. Eu, porém, o conheço. E se eu disser que o não conheço, serei mentiroso como vós, mas eu o conheço e observo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou para ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Então disseram os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: amém, amém vos digo, antes dele
se tornar Abraão, eu sou. Então tomaram pedras a fim de lançarem sobre ele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. O nosso objetivo, né, é o versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a gente leu tudo para a gente ver como é que foi o diálogo de Jesus, né, e como que as pessoas receberam essas informações, essa conversa com Jesus. Bem, a gente ouve, né, muito comumente as pessoas falando assim: você quer, essa é a sua verdade, né? Você quer impor sua verdade, essa é a minha verdade, né? E afinal, o que é verdade? Aí a gente lembra lá do diálogo de Pilatos com o Cristo, né? Quando ele pergunta se o Cristo era o rei dos judeus, e o Cristo responde para ele que assim o dizes, né? Porque na realidade o reino dele não era desse mundo, que ele veio a esse mundo dar testemunho da verdade. Aí Pilatos pergunta para ele o que é a verdade. E o que o Cristo faz? Silencia-se, né? Devido à não condição da compreensão da verdade diante daquele todo aquele tumulto, toda aquela situação que eles estavam mergulhados, né? E diante também da falta de condição mesmo da compreensão dessa coisa tão profunda que é a verdade. Profundidade essa que nós não temos a intenção, né, de esgotar aqui hoje, nem de fechar definição nem conceito. Afinal de contas, a busca da verdade deu origem, né, à mãe de todas as ciências, né? Deu origem à filosofia. Porque a princípio, né, antes do surgimento da filosofia, a explicação, né, dos acontecimentos, dos fenômenos da natureza, dos acontecimentos diários, né, da criação do mundo, do universo, para os gregos, né, eles tentavam explicar essas situações, surgimento do mundo, né, os fenômenos da natureza, através de narrativas, de criações fantasiosas envolvendo os deuses. O deus tal com o deus tal estavam zangados, aconteceu isso, surgiu não sei o quê, né? Que eram chamados dos mitos, né? Mitologia grega, né? Eles utilizavam dessas fantasias para tentar explicar aquilo que eles não tinham como explicar. Então eles atribuíam aos deuses o surgimento e as coisas que aconteciam. Ocorre que chegou um momento que eles falaram assim: gente, não dá mais pra gente estar tentando explicar as coisas de modo totalmente irracional, atribuindo, né, aos deuses. Caiu o coco lá, surgiu o dia à noite, abriu a caixa, Pandora abriu a caixa, todas as virtudes fugiram, e outras tantas, né, que existem. Então, no século VI antes de Cristo, surge então a filosofia. A partir dessa necessidade de explicar o mundo de forma racional e sistemática. Porque não cabia mais a explicação baseada, né, na mitologia, nos mitos gregos. Então, a princípio, os primeiros filósofos, né, Tales de Mileto, eles se debruçaram para investigar a natureza, né, a formação do mundo. Esses eram os chamados filósofos pré-socráticos, ou seja, que vieram antes de Sócrates. 2 séculos depois, né, 4 séculos antes de Cristo, Sócrates, junto com Platão, vou ser bem breve para não ser, né, só para a gente fazer criar uma linha de raciocínio. Juntamente com seu discípulo Platão, voltaram os seus estudos, né, da filosofia para a atividade humana e colocou o homem como centro das investigações filosóficas, né, que foi o chamado antropocentrismo. E eles utilizavam, né, de uma atitude filosófica para embasar os seus estudos. Que essa atitude baseava-se na negação do senso comum, daquilo que as pessoas pensavam. De uma crítica da realidade, para que o indivíduo compreendesse o seu desconhecimento, a sua ignorância.
para então buscar um conhecimento verdadeiro, né? A filosofia, né, a origem da palavra, né, etimologia, philos, amor, e sofia, sabedoria, né, que é a sabedoria demonstrada através, né, do conhecimento. Então é o amor pelo conhecimento para se chegar à sabedoria. Então, o objetivo de Sócrates e Platão era afastar a opinião pessoal do indivíduo, né, que era chamada doxa, e alcançar o conhecimento verdadeiro, o conhecimento, que é episteme. Então, quando Sócrates, né, propõe isso, ele diz que antes de lançar-se ao conhecimento, antes de lançar-se à verdade, ou à busca da verdade, o indivíduo tem que conhecer a si mesmo, né? O conhece-te a ti mesmo, que nós tanto falamos, né, em doutrina espírita. Então, o homem precisava se autoanalisar, reconhecer a sua própria ignorância. E como que o homem reconhecia a sua própria ignorância? Sócrates tinha um método, né, que através do diálogo, esse método tinha duas fases, através do diálogo, ele começava a inquirir as pessoas, a conversar com as pessoas. E o primeiro método era da ironia ou da refutação, ou seja, durante o diálogo, ele fingia desconhecer para fazer perguntas para que o indivíduo pudesse, um minutinho que eu vou botar para carregar aqui, para que o indivíduo pudesse para que o indivíduo pudesse ir confrontando a opinião que ele tinha naquele momento, refletindo sobre a opinião que ele tinha formado sobre aquele determinado assunto, né? E compreendendo que aquela informação não estava fechada, que era mera opinião, né? E em um segundo momento, então, ele continuava, né, com o diálogo e ele fazia com que o indivíduo reconhecesse que realmente ele ignorava sobre aquele assunto, que ele era ignorante naquele assunto, que ele desconhecia aquele assunto e que não passava de mera opinião. E a segunda fase do método é a maiêutica, também conhecido como parto das ideias, né? Porque a mãe dele era parteira, então ele dizia que a mãe trazia ao mundo pessoas e ele trazia ideias ao mundo, né? Então ele solicitava que as pessoas, durante o diálogo, durante a conversa, né, exemplificasse, por exemplo, coragem, dê exemplo, né, descreva atos corajosos, e fazia com que o indivíduo esgotasse todo o seu argumento para de fato reconhecer que ele não possuía o conhecimento puro a respeito daquilo. E Sócrates também dizia que a verdade está no homem, a verdade está em cada um de nós, mas que ele não pode atingir essa verdade porque ele está envolto em preconceitos, né, em situações, né, que ele não consegue enxergar essa verdade. E que, à medida que tem um método adequado, ele consegue chegar a essa verdade, né? E o conhecimento verdadeiro, para Sócrates, é identificado como virtudes. Outra coisa que a gente precisa guardar, que lá na frente a gente vai precisar, além da mulher, do apedrejamento da mulher samaritana, é que Sócrates diz que o conhecimento já está no homem e o conhecimento verdadeiro é identificado pelas virtudes, né? Virtudes contrapõem os vícios, né? Que o indivíduo tem à medida que ele entende que ele é ignorante. Platão, seu discípulo, né, mais tarde, ele vem com a sua concepção de verdade, a concepção platônica de verdade. Para Platão, existia dois mundos, né, ou duas existências. Um mundo superior, um mundo das ideias, um mundo inteligível, e um mundo inferior, um mundo real, um mundo sensível, que seria uma cópia, um rascunho grosseiro do outro, né? E que nós viveríamos nesse mundo sensível, nessa realidade, né? Nesse plano inferior, rodeado de fenômenos, de coisas aparentes que são detectadas através dos nossos sentidos, né? Sem passar pela nossa inteligência. Nesse plano, nós temos um conhecimento deformado da realidade, ilusório, né, da verdade.
e que a verdade só estaria, de fato, né, nesse plano superior, nesse plano inteligível. Então a verdade se situa onde? No plano das ideias, no mundo inteligível, sendo compreendida pelo intelecto, por meio de processo, de diálogo e etc, etc. E os seres humanos, nós, né, que somos portadores de intelectualidade, devemos nos afastar, segundo Sócrates, dessa ilusão trazida pelos sentidos, pela opinião, pelo consenso, né, e compreender de forma racional as ideias e a realidade para assim a gente chegar à verdade, né? Então a gente afasta o que as nossas percepções dizem e vamos de forma racional, né, buscar a verdade. Eu me lembro que eu estava com 16 anos no primeiro ano de faculdade e quando eu estava estudando a introdução à filosofia, eu falei assim, meu Deus, isso é espiritismo. Mas como que eu ia falar? Né? Dentro da universidade, a professora era irmã de caridade. Eu também era tímido, não ia falar, né? Mas é espiritismo puro, né? A concepção platônica, né? De verdade, né? Um mundo superior, um mundo inferior, cópia do outro, né? Um mundo de sentidos e um mundo de intelectualidade, né? De sabedoria. Feito parênteses, vamos lá. Então, quando a gente diz conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, que é a tônica da nossa conversa de hoje, o verbo conhecer, ele pode significar, né, obter informação, né, obter saberes, né, tomar conhecimento de alguma coisa, como pode também ser no sentido de conservar um relacionamento íntimo. Quantas vezes, até na passagem dos evangelhos, a gente diz assim, fulano conheceu a sua esposa, né? Conheceu o seu marido, ou seja, teve intimidade. Então nós vamos ficar com essa definição de conhecimento, né? Como uma relação de intimidade, né? Porque quando a gente usa o conhecimento como obtenção de saberes, ele não passa de uma mera informação. E quando a gente pega esse conceito de conhecimento como uma relação de intimidade, né, ela se torna parte do indivíduo, né, se agrega ao indivíduo, né, se torna uma prática na vida do indivíduo. A gente precisa dessa informação também, o conhecimento como intimidade, que a gente vai precisar lá na frente. E a verdade? A verdade a gente não tem intenção, pretensão nenhuma, né? São apenas, a gente vai fazer um caminhar, né, com as informações da codificação, com as informações trazidas por Kardec, para a gente ter uma noção do que o Cristo quis dizer com a verdade, né? Tudo pautado na doutrina, nas 5 obras da codificação, né? Porque afinal de contas, para Sócrates, né, a verdade era a busca do conhecimento, né, do conhecimento racional. Outros filósofos que vieram depois dele dizem que são apenas pontos de vista. Filósofos mais recentes dizem, né, como Nietzsche diz que a verdade não existe, que ela apenas é uma interpretação. Então não seremos nós que vamos aqui fechar um conceito de verdade, mas nós vamos, né, tentar entender o que o Cristo quis dizer com conheceis a verdade. Então, como nós temos a ferramenta, né, da codificação, a chave, né, para a compreensão do que o Cristo disse, a gente vai lá no Evangelho, no capítulo 15, e encontra assim: a verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos de categoria elevada. Nós somos elevados? Não, né? Somos habitantes do planeta Terra e, portanto, ainda estamos, né, muito longe da elevação de espírito puro. No capítulo 6, diz assim: o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, que é um Deus bom e um Deus grande. Então, a verdade imutável, né,
que é patrimônio dos espíritos elevados, é da existência de um Deus bom, de um Deus grande, né, de um Deus possuidor da verdade. Afinal de contas, ele é a inteligência suprema, né, e criador de todas as coisas, né? E quais são os atributos desse Deus bom, né, desse Deus grande? A Gênesis nos diz: Deus é inteligência suprema, é soberano, é único, é eterno, é imutável, é imaterial, é onipresente, é soberanamente justo e bom, é infinito em todas as perfeições e não pode ser diverso disso, porque ele é o farol cujos raios se estende por sobre o universo inteiro. Única luz, Deus, é a única luz capaz de guiar o homem na procura da verdade. Orientando-se por essa luz, o homem nunca se transviará. Se, portanto, o homem há errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que estava indicado. Então, esse Deus bom e esse Deus grande, ele é a luz que vai clarear o caminho do homem, de todos nós, em busca, né, da verdade, a procura da verdade. Só que está dizendo aqui na Gênesis que ele dá um roteiro, ele indica um roteiro para que o homem alcance essa verdade, para a gente entender o que o Cristo quis dizer, para a gente conhecer a verdade. Aí a gente pergunta, mas que roteiro é esse? Aonde que está esse roteiro? É um manual? É um aplicativo? É um GPS? Que roteiro é esse? A gente vai na codificação, no Livro dos Espíritos, na questão 614, e diz assim: a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem, indicando-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Opa, sinal que nós já encontramos o roteiro aqui, né? Porque a lei de Deus indicando o caminho, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, que a gente vai ser infeliz quando se afasta dela, então nós encontramos o roteiro para a felicidade, que é o que? A lei de Deus. Então, esse roteiro, esse manual, esse guia em busca da verdade, que a gente vai ser infeliz ou não de acordo com as nossas escolhas, e deixa muito claro aqui no final, ó, que podemos fazer ou deixar de fazer. Ele nos dá a oportunidade de escolha, né? Nos dá o livre-arbítrio. Aí a gente lembra o que o Cristo disse lá no início da nossa fala de hoje. Se permanecerdes na minha palavra, né? A condição, você pode permanecer ou não. Para conhecer a verdade, você tem que permanecer na palavra. Então, se você permanecer na minha palavra, você pode conhecer a verdade ou pode não conhecer a verdade. Já vai clareando um pouco para a gente, né? Que verdade é essa que o Cristo quis falar, né? Mas tá, já sabemos que o roteiro é a lei de Deus, que ela vai nos guiar para a verdade e para a felicidade. Mas aonde está esse manual? Aonde está essa lei? Aí vem, né? O Livro dos Espíritos, na questão 621, e nos diz aonde está essa lei. A lei de Deus está na nossa consciência. Aí a gente lembra o que Sócrates disse, né? Que a verdade está no homem. Ele só não consegue enxergar porque ele está envolto de preconceitos, de sensibilidades do mundo que ele percebe e que ele não consegue enxergar, né, a verdade que está dentro dele. Aí a doutrina espírita nos diz, está na consciência, né? Está escrito na nossa consciência, esse manual, essa lei. Mas tá, e o que essa lei diz? Ela trata de quê? Qual é o objeto dessa lei? Qual é o conteúdo dessa lei? Né? O que tem de especial nessa lei que vai nos levar para a felicidade e para encontrar a verdade? O Livro dos Espíritos nos responde também. A lei de Deus, ela é toda de amor e toda
de caridade. Então, Deus guia o homem à procura da verdade mediante a lei de amor, a lei de caridade e a lei de justiça. Caminhando um pouco mais, a gente volta para o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, tá, é uma lei de amor e de caridade, então vamos saber o que é amor, né? O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que este é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então a gente vai aprendendo a amar mais à medida que a gente vai evoluindo, que a gente sai de instinto, né, e passa para sentimentos mais refinados. A lei do amor, olha que importante isso. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ou seja, eu, quando amo de verdade, o amor que o Cristo nos ensinou, eu deixo de ser, de ter uma concepção individualista para ter uma concepção do global, do coletivo, né? A fusão dos seres. E com isso, extingue todas as misérias sociais. Caminhando um pouco mais. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros nos fizesse, é o primeiro princípio da justiça. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então a gente sempre pensar, né? Gostaria que fizesse isso comigo, né? Porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Quando os adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência. A lei de Deus, que é uma lei de amor, que encaminha o homem para a verdade, nos sugere, né, que nós o quê? Tenhamos uma conduta pautada nesse amor verdadeiro, que é de que não faça ao outro aquilo que não gostaria que fizesse com você. Porque à medida que nós utilizarmos disso como uma prática diária, ou conhecimento como intimidade, né? Quando nós formos íntimos, quando nós conhecermos com intimidade, não conhecer apenas com intelecto. Conheço a lei do amor, que bacana, que lindo. Cristo falou só coisa bonita. Meramente intelectual. Conheço de absorver conhecimento, de saberes, de informação. Mas é o conhecimento aqui de intimidade que a gente quer. Lembra que na última fala que a gente teve aqui, a gente falou do casamento do noivo com a noiva? A humanidade com Cristo, né? Dessa relação de intimidade. Então, é essa relação de intimidade que a gente, né, busca aqui também. Então, o Cristo, ele diz que ele veio dar testemunho da verdade, né? Veio relatar o que ele viu junto do Pai, né? Junto de Deus. Então, quando diz, permaneça na minha palavra, ou seja, nos meus ensinamentos, ele quis dizer, amem-se, né? E amar extingue todas as misérias sociais. Aqui diz no Evangelho, no capítulo 11. E o que nós mais estamos presenciando na nossa sociedade e no mundo são as misérias cada dia mais afloradas, né? Miséria que a gente vê o tempo inteiro, né? Que nos grita aos olhos, né? Uma das misérias, né? A violência. Outra, né? A corrupção. Outra, a intolerância, né? Outra, a normatização de condutas, né, que não são legais, que ferem todos os princípios que o Cristo nos ensinou, né? É como se tornasse normal, né? Você, me fugiu a palavra agora, você não se importa mais, não se importava, fingir que não está vendo determinadas coisas, né?
Então, quando a gente tem por base esse amor ensinado pelo Cristo, as misérias sociais se extinguem porque a gente se importa, porque o Cristo não era neutro. Lembra lá do início do capítulo que eu pedi para vocês guardarem a informação do apedrejamento da mulher adúltera? O Cristo, ele não ficava neutro diante daquelas situações, ele se posicionava, né? Ele não concordava com aquela atitude, apesar de ser um costume da época, ele se posicionava e defendia as pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade naquele momento, né? Como aconteceu com essa passagem que a gente viu no início do capítulo 8. E hoje, quem é essa mulher adúltera da época do Cristo? Quem é essa pecadora? Né? Quem é esse que está sendo apedrejado? A gente vê, né, que a população invisível da sociedade, né, que nós temos, não adianta a gente fechar os olhos e querer ignorar, né, a população invisível da sociedade, que são a população preta, a população trans, a população homossexual, as mulheres, né, de modo geral, que são vítimas de violência. O Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais, né, no mundo. Então, essas pessoas em situação de vulnerabilidade, esses invisíveis, eles sofrem essas violências, né, essas misérias sociais, pelo simples fato de ser quem são. O Cristo, será que ao encontrar pessoas violentando, agredindo, assassinando uma mulher trans, ele simplesmente fala assim, é isso aí, vamos acabar com esse indivíduo que quer ser o que ele não é? Ou ele faria o quê? Faria o que fez, né, diante da mulher adúltera. O que o Cristo faria se encontrasse alguém com o pé no pescoço de um cidadão preto, né, que pedia, solicitava, implorava pelo ar, né? O que o Cristo faria? E nós, como seguidores do Cristo, o que nós fazemos? Será que a gente concorda com essas situações, com essas misérias sociais que a gente presencia o tempo todo, né, nos meios de comunicação? Ou será que nós temos, de fato, né, essa intimidade, esse conhecimento com que o Cristo veio nos trazer? Né? Como anda a nossa tolerância? Como anda o nosso amor? Porque tudo o que acontece de miséria social é devido à intolerância, ao desamor, justamente ao não cumprimento da lei de amor, justamente por fugir da lei de Deus, que é uma lei de amor, caridade e uma lei de justiça. Então, quando a gente vê essa população invisível que vive sofrendo essas misérias sociais e que a gente vê hoje no mundo inteiro uma grande manifestação em torno, né, de vidas negras importam, e a gente vê muita gente falando assim, mas todas as vidas importam. Lógico que todas as vidas importam, mas qual é a vida que no momento está ameaçada? Qual é a vida no momento que está precisando de uma tutela especial para que deixe de morrer pelo simples fato de ser negro, de ser preto, e as pessoas já o julgarem como criminosos, né, como bandidos, ou uma mulher trans que é violentada, que é morta, que é assassinada, né, pelo simples fato de ser diferente das demais pessoas. Né? Então, quem está precisando da tutela? Todo mundo precisa de tutela, a lei tem que ser para todo mundo da mesma forma. Vamos imaginar uma vila de casas. Uma das casas está pegando fogo. Aí todo mundo, gente, vamos ali apagar o fogo daquela casa. Fala assim, mas todas as casas importam. Lógico que todas as casas importam, mas qual é a casa que está em condições de ruir, de acabar, de ser totalmente consumida pelo fogo? A que está em chamas naquele momento. Então por que eu vou me dedicar a tentar salvar as outras casas se as outras casas estão em perfeitas condições? É um exemplo grotesco, mas que a gente pode compreender de forma muito natural o que está acontecendo na sociedade, né? Todas as vidas importam, todas as vidas importam, mas qual que está em momento de total vulnerabilidade, de total exposição? Não estou aqui militando
né? Estou aqui apenas fazendo uma reflexão baseada no que o Cristo pensaria, né? Nos ensinamentos do Cristo, baseado na lei de Deus, que é uma lei de amor, que é uma lei de caridade. Porque hoje em dia tudo as pessoas polarizam, né? Ah, mas isso está fazendo, né, militando, né? Direita, esquerda, né? Não, não, esse não é o objetivo. Nós estamos aqui fazendo uma análise a partir, né, da posição que o Cristo assumiria diante de situações como essa, né? E como que nós nos posicionamos? A gente vai se posicionar como o Cristo se posicionava, ou a gente vai, não, é legal, tem que acontecer isso mesmo, tem que acabar com esse povo aí do mundo, né? Vamos ser a favor mesmo da pena de morte, errou, tem que pagar com a vida, vai lá para cadeira elétrica, né? Ou você está pensando diferente de mim, então você vai ter que pensar igual a mim, vai ter que entregar quem é que pensa como você, então eu sou a favor que você seja torturado, para que você entregue os demais, para que a gente possa acabar com essa raça toda, né? O que a gente está fazendo da nossa vida, a quem nós estamos seguindo. Lá também, na passagem, né, na continuação do conheceis a verdade vos libertará, né? O que o Cristo diz? E quem é da mentira, né? É porque está fugindo das leis de Deus, não está seguindo as leis de Deus, né? Vamos dar continuidade, vamos seguir. Então, por ser de amor e de justiça e caridade a lei de Deus, ele criou a todos nós, simples e ignorantes. E a cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. A verdade aí de novo. Para aproximá-los de si. Então, conhecendo a verdade, né? Para chegar à perfeição tem que conhecer a verdade, e se você vai chegar à perfeição, você vai chegar próximo a Deus, que esse é o objetivo de todos nós, chegarmos à perfeição, né? Para chegarmos próximos de Deus. Mas essa perfeição, isso está no livro dos Espíritos 115. Para essa perfeição, para chegar nessa perfeição, para encontrar a felicidade, né? Nós temos que passar por provas, por situações difíceis na nossa vida, que Deus impõe aos espíritos para adquirir o conhecimento da verdade. Então, as provas não servem para nos burilar, para fazer com que a gente avance, para fazer com que a gente evolui. Então, passando pelas provas de forma resignada, sem reclamar, né? O espírito vai adquirindo, vai galgando graus evolutivos, né? E vai adquirindo o conhecimento da verdade, porque vai se purificando, né? E a gente lembra que a gente falou lá atrás, logo no início, que a verdade, ela é patrimônio dos espíritos puros. Então, para a gente adquirir a verdade, compreender de fato o que o Cristo disse, a gente tem que evoluir, a gente tem que crescer moralmente. Não só moralmente, mas intelectualmente também, né? Então, o processo de conhecimento da verdade é um processo gradual, é um processo paulatino de elevação das nossas virtudes, né? Da elevação moral, né? De cada um de nós. Porque a bondade de Deus e a justiça de Deus nos fala de uma vida espiritual, né? E essa vida espiritual nos dá condições, né? A compreensão dessa vida espiritual nos dá condições de compreendermos também como se dá esse processo de evolução do ser. Porque nós não evoluímos em uma existência apenas. Como que nós vamos conhecer toda a verdade? Como se nós vamos desenvolver o amor do Cristo, que o Cristo nos ensinou, em uma única existência? Então, ele nos dá a oportunidade da reencarnação. Nós estamos fazendo uma caminhada pela codificação para tentar entender o que o Cristo disse, né? E qual é o objetivo da encarnação? Diz o Livro dos Espíritos que é o melhoramento da humanidade. Então, se o objetivo é chegar à perfeição, se a perfeição é patrimônio, a verdade é patrimônio dos espíritos perfeitos,
Então a reencarnação é um dos mecanismos que existem para a gente se melhorar, né? Melhorar a humanidade toda e melhorar a cada um de nós. E o Livro dos Espíritos nos diz também que nem todos progridem na mesma marcha, no mesmo ritmo, do mesmo modo. Então, os que estão mais adiantados têm como objetivo auxiliar os que ainda não estão tão adiantados. E isso se dá através do processo do contato social, né? Da vida em sociedade. Então, a responsabilidade das pessoas que têm um conhecimento mais ampliado da realidade, que têm um conhecimento mais profundo, uma intimidade maior com a lei de Deus, né? De estar tocando corações que ainda se encontram adormecidos, que ainda se encontram presos àquela lei disciplinar, que não conseguem visualizar quando Cristo diz que ele é o Filho do Homem, que ele veio trazer para a humanidade, né, uma nova concepção, né, que ele veio trazer para a humanidade, como os profetas haviam escrito, né, para as pessoas se melhorarem, serem mais fraternas, mais amorosas, mais justas, né? Então, nós ainda estamos um pouco distantes, né, da perfeição, mas a todos nós compete, né, essa missão de auxiliar no progresso, né? Em um indivíduo, outro indivíduo, ou vários indivíduos se torna, né, a sociedade de modo geral e a humanidade de modo geral. Então nós necessitamos uns dos outros para crescer, para nos melhorar. E quais são os efeitos dessa lei de amor? A lei de amor, ela tem o objetivo, né, de melhorar moralmente a raça humana, para que elas possam ser felizes durante a vida terrestre. Então, se a gente segue a lei de Deus, né, se a gente se aproxima da lei de Deus, né, a gente tem melhores condições de sermos mais felizes, e isso explica também as aflições atuais, né, as causas das aflições e outras coisas mais que a gente conhece, né, no Evangelho. A gente conhece de ter informação, a gente conhece de ter intimidade, né? Vamos estar sempre pensando nisso também. Então, um melhoramento moral, mas afinal de contas, o que é moral, né? O Livro dos Espíritos vem falar pra gente também que a moral é a distinção entre o bem e o mal. E funda-se aonde? Na observância da lei de Deus, né? Que é uma lei de amor, que é uma lei de justiça, que é uma lei de caridade. Então, o homem procede bem quando faz tudo de acordo, né, com a lei de amor. Quando cumpre a lei de Deus. Ou seja, quando segue aquele farol, né, que ilumina os nossos caminhos, aquele roteiro, né, que é a lei de Deus e o que o Cristo veio nos dar como testemunho. Aí a gente lembra, quando fala nessa definição de moral, Sócrates diz também que a verdade está no homem, né? Que a gente já falou lá atrás. E que o homem não pode ver porque ele está se envolto em preconceitos, em situações do dia a dia, captada pelos sentidos, né? Que o conhecimento verdadeiro, né, para Sócrates, ele se dá à medida que o indivíduo reconhece a sua ignorância até obter o conhecimento verdadeiro. E esse conhecimento verdadeiro, para Sócrates, também era conhecido como virtudes, que é o contrário dos vícios e da ignorância. Nós falamos aqui, né, da moral, e Sócrates diz que o conhecimento da verdade se dá através do alcance das virtudes, e o Evangelho nos diz que a virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Sócrates diz que a verdade é alcançada com o alcance das virtudes, né? E virtude são as qualidades do homem de bem. E o Evangelho e o Livro dos Espíritos nos traz quais são, né, as características desse homem de bem, desse cidadão de bem, né? Então o Livro dos Espíritos, na questão 918, diz assim: o espírito para sua elevação, quando o espírito prova a sua elevação, quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual.
Aí vem uma notinha assim embaixo. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei da justiça, do amor e caridade na sua maior pureza. A gente está vendo que Sócrates, né, e a mensagem do Cristo e a mensagem do Evangelho, elas são muito próximas, né? Então, esse homem de bem, que o livro dos Espíritos vem nos trazendo aqui, é aquele que tem o conhecimento como intimidade, representado na prática diária da sua vida, né? No seu caminhar, né? no tornar-se prática tudo aquilo que o Cristo, que o Deus nos imprimiu na consciência, né? A distinção do bem e do mal. E o verdadeiro homem de bem vem elencando no Evangelho, no capítulo 17, vem elencando os caracteres do homem de bem, mas não se esgotam, tá? Apenas alguns. Eu vou pensar alguns, porque nosso horário já está bem adiantado e a gente tem mais umas coisinhas aqui pra gente conseguir terminar, para fechar. Então, o Evangelho diz que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, né? Ou seja, aqueles que seguem a lei de Deus. E a lei de Deus é o farol para a gente chegar aonde? Na verdade, para que a gente chegue no conhecimento puro, para a gente alcance a felicidade e a perfeição. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos e a si pergunta se violou essa lei e não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejava que o fizesse. Cadê? Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, a razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Possui sentimento de caridade, amor ao próximo, faz bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma defesa dos fracos contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Olha o homem de bem, né? O exemplo vivo do Cristo. Toma defesa dos fracos contra os fortes e sacrifica sempre os seus interesses pessoais em detrimento de ver a justiça reinar. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si, é para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Ou seja, aquele sujeito totalmente livre de qualquer egoísmo, né? Que sabemos que o egoísmo é um dos atrapalhos para a gente alcançar a perfeição. O homem de bem é bom. O homem de bem é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raça, de crenças não só religiosas, mas crenças de acreditar, de defesas, né, daquilo que acredita, porque em todos os homens vê irmãos. Não alimenta o ódio, nem o rancor, nem desejo de vingança. É exemplo de quem? A exemplo de Jesus. Perdoa e esqueça as ofensas, e só dos benefícios se lembra para saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado, né? A gente lembra lá do Pai Nosso, né, da oração que a gente faz, e a gente pede perdão pelo tudo que a gente faz, pelas nossas ofensas, pelas nossas dificuldades, e de contraponto diz, na medida que a gente perdoou também. Então, se a gente não perdoa nada, olha o que nós estamos pedindo, né? Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Eu pensei apenas alguns, porque são vários, né? E o próprio Evangelho diz que não estão enumeradas ali todas as qualidades que distinguem o homem de bem, né? Mas à medida que a gente conseguir cumprir essas que foram mencionadas, a gente já está num caminho bem bacana de conseguir alcançar, né,
essas virtudes ditas por Sócrates, que nada mais são, né, do que ao alcance da verdade, que é o alcance da prática, né, da lei de Deus, né, da relação íntima com a lei de Deus. Então fica a dica, né, de quem quiser fazer a leitura desses atributos aí do homem de bem. Basta ir no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 17, que vocês vão encontrar lá esses caracteres, essas informações. Então, nós caminhamos até aqui agora, né, fazendo esse caminhar pela codificação, para tentar entender o que o Cristo quis dizer, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, na minha humilde opinião, essa é a minha interpretação diante desse estudo feito, mediante, em busca, né, de respostas encontradas na codificação. Não foi achismo, na fonte não foram ideias da minha cabeça, né? A gente pode tentar entender essa verdade que o Cristo disse, né? Se permanecerdes aos que creram, né? Os que estão abertos, que estão mais sensíveis, porque ainda tem aqueles que não estão sensíveis, que ainda estão na lei disciplinar de Moisés. Por isso que a gente fez aquela introdução, né? Alguns ainda não estão sensíveis para crer, né, no Cristo, porque ainda estão presos na lei disciplinar, na lei do sangue, né, de punição a todo custo. Então, aqueles que creram, se permanecerdes, se tiverem uma relação íntima, né, com os ensinamentos, com o testemunho que o Cristo veio nos dar, então a gente pode compreender essa conheceis a verdade e a verdade vos libertará, a partir dessa caminhada que nós fizemos, né, como essa relação íntima, essa prática cotidiana da lei do amor, da lei da caridade. Esses itens, né, do homem de bem, né, ser bom, ser generoso, tratar todos como gostaria que fosse tratado, né, de garantir a todos os direitos, defender o mais fraco, né, é nos tornarmos íntimos, né, íntimos da lei de Deus, para que possamos evoluir, para a gente poder ampliar as nossas percepções, porque Sócrates não disse e Platão, que as nossas percepções, os nossos sentidos nesse mundo sensível, né, nos impede de alcançar a verdade, né, nos impede de alcançar o conhecimento puro. Então a gente precisa colocar em prática essa lei de amor, para a gente deixe de ter essas sensações meramente terrenas, né, e possa de fato alcançar esse mundo inteligível, né, esse mundo racional preconizado por eles, né? Porque à medida que a gente amplia a nossa consciência, à medida que a gente evolui, Cristo não falou que conhecendo a verdade se libertará, nós nos livraremos das nossas prisões mentais, dos nossos medos, dos nossos vícios, das nossas paixões, das nossas más inclinações e os vícios de todas as ordens, né? E nos tornaremos de fato livres para pensar, livres para compreender o objetivo da nossa existência, o objetivo de estarmos na família que nós estamos, no município que nós estamos, no estado que nós estamos, no país que nós estamos, né? Compreender a nossa posição no mundo, porque nós temos a consciência aberta. E à medida que a gente tem a consciência aberta também, nós não iremos ser manipulados por doutrinações, não seremos manipulados por ideologias, porque nós teremos a capacidade de pensar por nós mesmos, seguindo o farol, o roteiro, né? O roteiro que está dentro da nossa consciência. E a verdade, então, que o Cristo nos trouxe, né? Desse conhecimento da verdade, é na realidade a expressão da vida do Cristo, o testemunho da vida do Cristo na Terra.
né? Aí basta a gente, né, ler o Evangelho, que sempre vai trazer resposta para as nossas inquietações. E a liberdade, então, é ter esse espírito educado. Educado por quem? Pelo maior pedagogo que o orbe já teve, que é o Cristo, né? Porque tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos acrisola, tudo aquilo que nos mantém reféns, é fruto da nossa ignorância, é fruto do nosso desconhecimento, né? Tanto é que a gente sempre, quando vê passagens, fala assim, nas trevas da ignorância, né? Quem está na ignorância está no escuro, né? Essa falta de conhecimento está totalmente atribuída, né, à escuridão, porque a gente não consegue vislumbrar, a gente está sem o farol, sem esse roteiro de Deus, né? Então, tudo que nos aprisiona é justamente por não sabermos e por não vivenciarmos, né, na nossa existência o conhecimento das leis de Deus, o conhecimento das coisas imateriais, das coisas, né, metafísicas, como dizia a filosofia, e sem essa relação íntima, né, sem o sentido do conhecimento, o conhecimento enquanto essa relação íntima, essa relação de apropriação, né, desse saber e torná-lo vivência no nosso dia a dia, né? É de termos o espírito educado, o espírito realmente educado por quem? Pelo maior pedagogo de todos, que é o Cristo. Isso me faz lembrar uma história, só para a gente encerrar rapidinho, eu vou contar uma história de Licurgo. Licurgo foi um legislador em Esparta, 800 anos antes de Cristo. E Licurgo foi convidado para fazer uma palestra falando sobre educação. Licurgo era um homem muito sábio, né? E ele pediu alguns meses para preparar essa palestra, o que causou muita estranheza nas pessoas, porque ele era acostumado a falar de improviso, né? Ele sempre tinha um discurso muito apurado sobre vários temas e tal. Transcorrido esse período de 6 meses, ele compareceu, né, na assembleia, as pessoas estavam lá na maior expectativa esperando por ele, postou-se à tribuna e pediu que entrassem os seus auxiliares, os seus ajudantes, portando 2 gaiolas. As pessoas não entenderam nada, né? Ficaram observando. Em cada gaiola havia animais. Tinham 2 cachorros e 2 lebres. Ele fez um sinal e os seus auxiliares soltaram um cachorro e uma lebre. Foi uma correria, o cachorro atrás da lebre, até que conseguiu alcançar e destroçou o animal. As pessoas ficaram perplexas, sem entender nada. Meu Deus, todos ficaram chocados diante daquela situação. Acabado aquela cena, Licurgo fez o sinal novamente e pediu que liberasse o outro cão e a outra lebre. As pessoas já não queriam nem olhar mais, porque já sabiam o que iria acontecer, né? Então, já não queriam mais ser testemunha daquela situação de estraçalhar o animal ali. O que aconteceu? A lebre saiu em disparada, o cachorro saiu correndo também atrás da lebre. Quando ele conseguiu alcançar a lebre, ele deu uma patada na lebre. E as pessoas, pronto, agora vai acabar com tudo, vai matar o animal. E simplesmente eles começaram a brincar. O cachorro e a lebre começaram a brincar. Foi aí então que Licurgo começou a fazer a sua fala. E ele disse que as pessoas ali tinham acabado de presenciar uma demonstração do que a educação é capaz de fazer. Porque todas as 2 lebres, todos os 2 cães, eles tinham nascido da mesma mãe, na mesma época, foram alimentados da mesma forma.
só que eles tiveram educações diferentes. Os cães tiveram uma educação diferente, né? O cão que fez a caça, seguiu o seu instinto, né? Não foi educado da mesma forma que o outro cão. Porque o outro cão que brincou com a lebre, ele foi educado para amar. Então, dessa mensagem de Licurgo, a gente traz, né, uma lição para a gente, né? Que a gente possa educar os nossos corações. Que a gente possa se despojar de todas as nossas imperfeições, né? Utilizando o farol, utilizando o roteiro que Deus nos concedeu e que o Cristo veio dar o testemunho, né? Para que a gente possa sermos pessoas melhores, sermos pessoas que não agridam, né? Que não utilizem do seu instinto, mas sermos pessoas que consigam interagir e se integrar, né, com as demais de forma saudável e de forma feliz, né? Que educação é isso, né? Educar vem do latim educare, que significa extrair de dentro. Então, que a gente possa extrair do nosso espírito aquilo que há de melhor. E lá se encontra a lei de Deus, né? Dita por Kardec, dita por Sócrates 4 séculos antes do Cristo, né? Que a verdade está no homem, né? Então, a lei de Deus está no homem, a lei de amor, de caridade e justiça está no homem, né? Então, agradeço a vocês por terem ficado comigo até o final, né? E que a gente possa levar essa reflexão para nossa vida, e lembrar sempre que conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa, né? Vai nos libertar de quê? A verdade, né, é o amor, a verdade é a justiça, a verdade é a caridade ensinada, testemunhada, né, dado testemunho pelo Cristo, nos impressa por Deus, né, e nos libertar dos nossos vícios, das nossas imperfeições e das nossas paixões mais inferiores, né, de ódio, de rancor, de desamor, de incitação a situações de violência e etc, etc, né? Que todos fiquem na paz do Cristo, no amor do Cristo, né? E que possamos ter uma semana abençoada e que Deus esteja conosco e nós também estejamos com Ele nessa relação íntima, nesse conhecer Deus e conhecer Jesus, não apenas como ter informações deles, né? Mas o conhecer Jesus e conhecer Deus com essa relação de apropriação, essa relação de intimidade, essa relação de fusão dos seus ensinamentos com o nosso interior, né? Com esse cachorro que Licurgo nos ensinou, que a gente possa educar o nosso espírito com o que o Cristo e o que Deus nos proporcionou. Vamos fechar os nossos olhos e nos conectar com a espiritualidade maior, com o nosso anjo guardião, com toda a equipe espiritual da Casa de Maria Frank, que não nos deixa nem um momento a sós. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas, aqui estamos, Senhor, para agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta manhã, refletindo, reflexionando, concluindo o quanto somos ignorantes ainda, Senhor, e o quanto nos falta para alcançar a verdade. Mas sabemos também que temos todas as ferramentas para alcançá-la. Basta que tenhamos boa vontade, basta que sejamos persistentes, resilientes, basta que continuemos seguindo o farol que ilumina
os nossos caminhos. Rogamos a vós que nos fortaleça para que possamos ter a intimidade necessária com o Cristo, para que não caiamos nas tentações do mundo, dos sentidos, dita por Platão, e nos deixemos, Senhor, contaminar por todas as ondas de ódio, de desamor que a gente presencia. Que a gente possa ir para um outro lugar, que a gente possa ir para esse mundo das ideias, esse mundo superior, para que possamos ver as coisas de forma racional, seguindo os seus ensinamentos de amor, de caridade, de justiça. Rogamos a vós, Senhor, que tranquilize todos os corações que se encontram aflitos nesse momento, aflições das mais variadas. Rogamos a vós que intua os cientistas para que possam desenvolver a medicação que todo o planeta nesse momento deseja tanto. Rogamos a vós que socorra os irmãos que se encontram nos leitos de hospitais, implorando pelo ar para que possa se manter vivo. Rogamos a vós a humildade àqueles que já se curaram e consigam compreender que foi a sua misericórdia que os auxiliou neste momento e que as suas vidas têm um propósito. Auxilie a todos, Senhor, e fique conosco, não só hoje, mas por todo sempre. Que assim possa ser. Queridos amigos, uma excelente semana para vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.